Nesta semana, aprendemos o que a Bíblia diz sobre a natureza humana, sobre a vida, sobre a morte, sobre a condição do ser humano na morte e mais sobre a vida eterna que o Senhor Deus quer dar aos seus filhos. A vida é um dom de Deus, Deus é o autor da vida. Nós vimos que o ser humano é composto de pó da terra, ele é feito de pó da terra. Quando é atribuído a esse pó da terra o fôlego da vida, ele se torna uma alma vivente, um ser vivente. Não é que ele tem uma alma, ele é uma alma, ele é um ser humano, um ser vivente. Vimos que a imortalidade era condicional à obediência dos seres humanos. O Senhor disse: se você pecar, você vai morrer. Satanás disse: não, você não vai morrer. E ainda hoje Satanás fala: não, você não morre. A sua parte espiritual, a sua parte etérea, essa parte não morre. O que morre é somente o físico. O que a Bíblia fala sobre isso? Veja, irmãos, pecado é o afastamento de Deus. E quando você se afasta de Deus, que é o autor da vida, você fica sujeito à morte. Vimos o verso de Paulo em Romanos, capítulo 6, verso 23. O salário do pecado é a morte. Ou seja, a atribuição natural, o pagamento do pecado é a morte. Mas vimos também, irmãos, que a Bíblia demonstra, que a Bíblia fala várias vezes que a morte é como um sono, que aqueles que morreram estão inconscientes, não há atividade, não há projetos, não há planejamento, não dá para louvar a Deus estando morto. A morte é como um sono tranquilo, e que você vai acordar somente quando o Senhor Jesus voltar. Vimos que o processo da descriação, ou a reversão da criação, é tirar o fôlego da vida. Quando tira o fôlego da vida, quando você tira o fôlego da vida do ser vivente, ele se torna simplesmente pó, volta a ser pó da terra. O texto de Eclesiastes, capítulo 12, verso 7. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. A vida volta a Deus. Esse mesmo verso pode ser escrito da seguinte maneira: então o corpo voltará a pó, o espírito, a vida, retornará a Deus que primeiramente o soprou. A Bíblia afirma que não há uma alma imortal vagando ou reencarnada após a morte de cada um dos seres humanos. O Senhor não quer que fiquemos inquietos, enganados a respeito. Por isso, ele nos explicou na sua palavra a condição da morte. A imortalidade e a ressurreição já estão garantidas pelo Senhor Jesus Cristo. Veja, por favor, Romanos 5, versos 18 e 19. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação e vida. Qual foi esse ato de justiça? A graça do Senhor Jesus, o sacrifício do Senhor Jesus. Pois como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Como é que somos feitos justos, irmãos? Pelo sacrifício do Senhor Jesus. E o verso 21 de Romanos 5 diz assim: justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Mediante o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, nós podemos obter justiça para a vida eterna. O Senhor Deus quer que tenhamos vida eterna, irmãos. João 3,16, o verso da Bíblia, o verso áureo da Bíblia. O Senhor amou de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele deu seu Filho para quê? Para que nós não pereçamos, mas que tenhamos a vida eterna. Quero ler para concluir, irmãos, o texto de 1 Coríntios, capítulo 16, versos 51 até 54, o apóstolo Paulo. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados.
num momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, pois a trombeta soará, e os mortos ressurgirão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Como é que é, irmãos? Os mortos em Cristo vão ressurgir incorruptíveis. E aqueles que estiverem vivos por ocasião da volta do Senhor Jesus vão ser transformados. Pois convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revista da imortalidade. Veja, irmãos, seres humanos são mortais. E agora eles vão ser revestidos por ocasião da volta do Senhor Jesus. Vão ser revestidos da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Vitória sobre a morte. Vitória sobre a morte somente no Senhor Jesus. Somente através do Senhor Jesus. Por isso, irmãos, a Bíblia é tão clara em dizer: não fique preocupado com o estado dos mortos, se eles estão num lugar ou se eles estão no outro. Eles não estão, irmãos. A Bíblia diz que não há sabedoria. Estão descansando, aguardando a volta do Senhor Jesus. Certamente você já perdeu algum ente querido, um pai, a mãe, ou às vezes do cônjuge, ou às vezes de um filho. Esteja tranquilo, irmãos. Ele está aguardando a volta do Senhor Jesus. Ele não está em nenhum outro mundo espiritual, sofrendo ou louvando. Ele está aguardando, inconsciente, a volta do Senhor Jesus. E esse estado de inconsciência, o tempo não passa, vai ser um instante. Um instante que sucedeu a morte, imediatamente após a morte. Porque para os que estão descansando, o tempo não vai contar. E o Senhor Jesus vai despertá-los para dar a imortalidade. É isso que aprendemos nessa semana, irmãos. Que maravilha! A mensagem de Deus para cada um de nós nesta semana. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por tudo que nos dá. Obrigado pela tua palavra, obrigado pela orientação que temos na tua palavra, para não nos deixar intranquilos, para não nos deixar sem saber das verdades, para não sermos enganados. Nos abençoa, Senhor, para que possamos sempre estar fazendo a tua vontade e que possamos estar dignos, aguardando o Senhor Jesus, aguardando a volta do Senhor Jesus, quando seremos transformados ou quando ressuscitaremos incorruptíveis. Que Deus abençoe a todos nós, nos dê um sábado feliz, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Um bom sábado para todos, estejam felizes nas classes da Escola Sabatina. Aproveitem, irmãos, aproveitem o convívio com os irmãos, aproveitem o estudo em classe e que Deus abençoe a todos neste sábado.